Som. Demoramos um pouquinho, que deu um imprevisto, mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor da mesma forma, né? Porque se não tiver instrumento, a gente usa a voz. Se não tiver instrumento ou não ter microfone, a gente usa somente a voz e as mãos. O que não pode acontecer é a gente parar de adorar. Então, que nós possamos ser livres e adorar ao Senhor nessa noite. Vamos nos colocar em pé, vamos estar fazendo uma oração. Senhor Jesus, na Tua presença nos colocamos, ó Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai amado. Que nesta noite, Senhor, que possamos ter livre acesso a Ti. Porque, Senhor, saímos dos nossos lares, Senhor, não com outro intuito de Te adorar, é somente Te adorar. Senhor, joga por terra todo o mal, Senhor amado, tudo aquilo que quer impedir, ó Pai amado, mas que possamos avançar. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor fará algo neste lugar. Que o Senhor vem estar, Senhor, preparando os nossos corações para aquilo que será feito nesta noite. Porque o Seu nome, Senhor, é digno de ser glorificado, de ser adorado, ó Pai amado. Porque o Senhor move a montanha, o Senhor tem poder para salvar. Então, Senhor, recebe tudo que será feito nesta noite. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus, capítulo 11, verso 28. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não sei vocês, né? Vocês já ouviram falar sobre o jugo? Que tem aquele jugo que é uma madeira que coloca, né, entre dois animais para levar uma carga. E os animais
tem que ir para a mesma direção através desse jugo. Tem um jugo que leva os animais para o mesmo caminho, e tem aquele jugo que eu não sei se vocês já prestaram atenção, que isso aí acontece mais no Nordeste, né? Que é aquelas pessoas que vão buscar água, que colocam um balde aqui do lado e colocam outro balde do outro lado e equilibra. E aquele modo de trabalhar facilita a caminhada. Muitas vezes nós colocamos um jugo que é nosso de um lado e ficamos cansados, fadigados na caminhada. Mas o Senhor hoje, nesta noite, te diz: vem com o meu jugo, porque ele é leve. Se você andar com Cristo pelo mesmo caminho, você terá um equilíbrio. Você terá um equilíbrio, você terá um alvo. E este alvo é Jesus Cristo. Então, nesta noite, lance fora todo fardo pesado e sede manso, porque o Senhor é manso. Sede suave, porque o Senhor, Ele é suave e a glória dEle é grande. Então, que você possa adorar com liberdade nesta noite, amém? Aleluias. Ele tem poder para salvar.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz da luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz da luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nós cantamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, nós tínhamos uma lista de louvor, mas está com probleminhas técnicos, então vamos louvar. O louvor até mesmo sem a leitura, mas que você possa fechar os olhos e sentir o amor de Jesus por você. Que você possa adorar. É bom que você feche os olhos e se entrega. Aleluias. Vamos cantar. Vai funcionar? Oh, glórias. Vai funcionar. Há um lugar de refúgio em Deus. Muitas vezes nós procuramos refúgios, confortos, em lugares que nos decepcionam, mas o Senhor te fala: busque nele. Este lugar está nele. Este refúgio é nele. Há um lugar de descanso
Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós nos dobramos, nós nos derramamos na tua presença, Senhor. Recebe nessa noite o nosso coração. Que sejamos, ó Deus, renovados, fortalecidos, encorajados pela tua palavra. Visita a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Dar o seu grito de júbilo, de glória, louvando a esse Deus por tudo que Ele é e por tudo o que Ele representa para nós. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Eu vou pedir para melhorarem um pouco a luz aí, para os irmãos conseguirem ler. Provérbios capítulo 4, verso de número 23. 23. Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Se você tem um pouco de dificuldade, nós estamos lendo a sua versão, né? Nós estamos lendo na Revista e Atualizada, né? João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Fiquem à vontade, tá? Se estiver muito alto aí, o pessoal da sonoplastia aí, se estiver muito alto, podem regular tranquilo. Baixar tranquilo aí o volume. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Talvez a sua versão seja um pouquinho diferente dessa, então eu vou pedir para que você olhe aqui, está projetado o texto, e que a gente possa ler juntos esse texto, amém? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Nós clamamos a ti porque somos carentes e dependemos de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Esse texto é um texto que mexe muito comigo, né? Fala muito comigo. Existem alguns textos assim na Bíblia, né? Tem alguns textos que você tem alguma conexão com ele por estar vivendo algum determinado momento da vida, quando encontrou o texto, quando memorizou o texto, quando viveu esse texto. E esse texto é um texto que faz com que o meu coração bata num ritmo diferente. Meu coração, ele bate num ritmo diferente quando eu olho para esse texto. Quem está escrevendo aqui é um pregador, o sábio. E ele escreve aconselhando como que a seus filhos observarem o texto da palavra de Deus, guardarem em seus corações para terem vida, para viverem. E esse versículo em especial é muito importante para você. É muito importante para mim. Porque muitas são as feridas na alma que nós recebemos ao longo da nossa caminhada. Muitas são as decepções. Muitas são as frustrações. Muitas são as feridas. Feridas que tentam partir o nosso coração e muitas vezes conseguem partir o nosso coração. O nosso coração fica quebrado.
Eu passei por algumas situações ao longo da minha vida e da minha jornada até aqui, que por vezes bateram tão forte no meu coração, que se não fosse o Espírito Santo de Deus, o meu coração jamais teria sido reconstruído novamente. Eu estou aqui para pregar algo para você que eu construído. Deus tem me sarado, me curado. Porque são tantas as pancadas da vida, são tantas as decepções, são tantos os abusos. Somos abusados e feridos o tempo todo. Alguns que estão aqui foram abusados, inclusive, literalmente. Talvez até por alguém que você devia, na verdade, confiar. Foram machucados, foram feridos, não só na carne, mas muitos também emocionalmente. Foram feridos emocionalmente, foram destruídos emocionalmente. Foram, de certa forma, massacrados psicologicamente. Viveram relacionamentos abusivos. Viveram com algumas lideranças sobre elas que abusaram dela. Eu vivi isso. E nós temos o hábito de replicar o que a gente viveu. Não vai reverberar na nossa vida, mas reverbera. O sábio Salomão está escrevendo e dando um conselho extraordinário para mim e para você, sobre tudo o que você deve cultivar. Eu gosto disso, né? A função de um homem, o chamado de um homem, é guardar e cultivar. Você pode ver lá na criação, Deus criou o Éden, Deus criou o jardim, criou todas as coisas e diz: agora vai lá, guarda e cultiva. E a palavra de Deus está nos aconselhando algo poderoso. Será que você não está como um relógio quebrado? Será que você não está com o coração ferido? Será que você não está com o coração despedaçado? Será que hoje, aqui e agora, se você pudesse, você gritaria: socorro? Está alto, né, o volume? Eu acho que dá para baixar um pouco, que eu empolgo aqui, viu, irmãos? Senão vocês não vão aguentar. Será que você não está pedindo socorro? Ah, como é difícil. Eu me lembro que numa certa ocasião da minha vida, eu estava na igreja e começou a cantar uma música como essa última que foi cantada, e eu não sabia o que orar. Naquele momento eu não sabia o que falar para Deus. E eu pensei: eu vou gritar. E na mesma hora que eu pensei, eu vou gritar, eu pensei assim: as pessoas vão achar que eu estou endemoniado. Aí depois eu pensei assim: as pessoas vão me censurar. E aí depois, graças ao Espírito Santo, eu pensei assim: nada disso importa. Eu preciso ser socorrido. O meu coração está despedaçado. O meu coração está ressentido. O meu coração está magoado. E o sábio vai dizer: a gente guarda as roupas, a gente guarda o carro, a gente guarda a moto, a gente guarda a carteira de trabalho, a gente guarda a identidade, mas não estamos muitas vezes guardando o coração. E é dele que procede a fonte de vida. Tem pessoas que são zumbis ambulantes, estão mortos. Eu sei do que eu estou te falando, porque eu já passei por isso. Mas o lindo dessa palavra é que, embora ela seja um conselho para mim e para você, uma ordem para guardarmos o nosso coração, muito mais do que um conselho, ela também traz esperança. Ela traz esperança. Então, ao longo do tempo, a gente é ferido. Eu fico pensando em mim, estou falando bastante de mim hoje, né? Algo que é inédito, normalmente eu não faço isso. Mas eu quero que você pense que não há diferença entre nós. E eu penso o quanto eu mudei ao longo da minha jornada. Eu lembro que eu já fui mais alegre. Eu lembro que eu já fui mais satisfeito. Eu lembro que eu já tive mais prazer
na vida e nas coisas de Deus. Eu lembro que eu já vivi intensamente um amor inesquecível com Jesus. E eu olho e percebo o quanto eu mudei por causa das aflições, das dificuldades. Como eu me tornei menos paciente. Como eu me tornei mais calejado. Sabe qual é a função de um calo, né? É proteger. É engraçado isso, né? Você usa um sapato muito tempo, ele é apertado, ele começa a ferir o seu calcanhar e de repente faz um calo. E o seu calcanhar se torna insensível. Muitos de nós perderam o coração para a insensibilidade. E talvez por uma causa honesta. Talvez você perdeu o coração e esteja com razão por ter perdido o coração. Mas acontece que a Bíblia não está perguntando quem tem a razão. A Bíblia está dizendo, você precisa aprender a proteger a fonte de vida. Você precisa aprender a guardar teu coração. Você precisa, porque se você não fizer isso, você terá sérios problemas. Em Mateus capítulo 24, verso de número 12, a palavra de Deus vai dizer assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. É muito interessante isso. É interessante porque não diz que o amor acabaria. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que tudo vai acabar. Mas uma das coisas que não vai acabar é o amor e a fé. O amor não pode acabar porque o próprio Deus é amor. E Ele é a fonte do amor. Mas o amor esfria. Há uma conversão do coração, mas não uma boa conversão. É quando você está dirigindo o carro e percebe que errou o caminho, e aí converte e vai para outro destino. O coração de muitos se esfriou por causa do quê? Por causa da maldade, que se multiplicou. Talvez você não seja o culpado pelo seu coração estar assim. Mas a palavra de hoje tem um destino certo. E o destino é o coração quebrado. O destino é o coração machucado. E nós precisamos aprender isso. Se não guardarmos o nosso coração, nós iremos ter sérias consequências na nossa vida e relacionamento com Deus, na nossa vida e relacionamento com as pessoas próximas, na nossa vida e relacionamento com o cônjuge, para aqueles que são casados, com os pais, para aqueles que são solteiros, com os filhos, para aqueles que já os têm. Não adianta, querido, você tapar o sal com a peneira. Se o seu coração está quebrado, se o seu coração está ferido, se você está sobrecarregado, o melhor caminho para começar é assumir: eu estou quebrado. E o que há de maravilhoso em assumir que está quebrado é que Deus diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrado, um coração machucado. Ele não lança fora aqueles que vão até Ele. Eu vou pedir para colocar na projeção aí, para a gente caminhar rápido. São muitos versículos que eu quero trazer hoje para vocês. Em 2 Samuel, capítulo 15, verso de número 6. 2 Samuel 15, verso de número 6. Olha o que esse texto vai dizer. Desta maneira fazia Absalão e todo o Israel que vinha ao rei para o juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Presta atenção, talvez você não conheça a história, então eu vou te explicar rapidinho. Absalão era filho de um dos reis mais famosos de todos os tempos, rei Davi. Quem já ouviu falar no rei Davi aqui? Faz assim com a sua mão, deixa eu ver. Todo mundo, se não todo mundo, quase todo mundo. Davi é um dos homens mais famosos de todos os tempos. E ele tinha muitos filhos, inclusive filhos com mais de uma mulher. E ele tinha um casal de filhos com uma determinada mulher, e Absalão era filho de Davi com uma outra mulher. Preste atenção, para você não perder o raciocínio. A palavra de Deus nos conta que Absalão tinha uma irmã, e esse outro irmão de Absalão, filho de Davi também, mas de outra mãe,
abusa de sua irmã. Aproveita da sua irmã. Era irmã, irmãos. Irmã do mesmo pai. E Absalão fica indignado com isso. E Absalão fica com o coração quebrado. O coração de Absalão se quebra de uma tal forma que ele começa a roubar o coração de outras pessoas. O texto vai dizer que assim Absalão furtava o coração de outras pessoas. E como ele fazia isso? Ele ficava na porta do palácio. Chegavam pessoas para Davi julgar a sua causa. E quando essas pessoas chegavam a Davi, Absalão ficava na porta. Quando as pessoas saíam indignadas, ele percebia que a pessoa estava indignada, ele se identificava com a pessoa. Essa pessoa está com o coração quebrado. O meu pai quebrou o coração dessa pessoa, igual quebrou o meu. E ele diz a palavra, depois você lê, que ele beijava a face dessas pessoas. Ele as tomava pela mão. E ele tinha uma frase. Ele dizia, se fosse eu que julgasse, se fosse eu o rei, eu faria diferente. Eu daria ganho de causa para você. E assim ele furtava, ele tomava, porque não era dele por direito, o coração do povo. Mas por que Absalão fazia isso? Será que Absalão não tinha motivo? Ele tinha motivo. O motivo dele é até justo, porque Davi não fez nada quando o irmão abusou da irmã. E Absalão ficou tão revoltado que começa a conspirar contra seu pai. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, mas em primeiro lugar, nós aprendemos na palavra de Deus que muitos de nós tiveram o seu coração roubado. Roubado pela decepção, roubado pela frustração, pelo rancor, pelo ódio, pela mentira, pela vingança. Rancor, ódio, amargura, cólera. Sentimentos terríveis que são nutridos por uma causa muitas vezes justas. Eu faço isso por causa disso, eu ajo assim por causa disso, eu caminho dessa forma por causa disso. É assim que eu vivo, porque roubaram meu coração, agora também eu roubo o coração dos outros. Porque eu fui abusado, agora eu abuso. Porque mentiram para mim, agora eu minto. Porque me traíram, agora eu traio. Porque foram duros comigo, agora eu sou duro. E o sábio de Provérbios está dizendo, este não é o caminho de vida. Você teve o seu coração roubado, mas a palavra de Deus diz que há um valente maior. Essa palavra é poderosa. O texto da palavra de Deus vai dizer assim, que às vezes um valente tenta tomar o nosso coração, mas há um valente maior, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o valente maior. Olhe para mim aqui, preste atenção na mensagem. Você não pode ter o seu coração roubado. E se você teve o coração roubado, há um valente maior que pode recuperar teu coração. E ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para te recuperar. Ele está aqui hoje para fazer o trabalho de um oleiro. Seu coração está quebrado, fica tranquilo. Ele sabe remodelar o teu coração. E ele sabe remodelar de uma tal forma que seu coração vai ser mais bonito agora. Porque com as consolações que você é consolado pelo Espírito Santo, você também agora pode prestar consolações, vai dizer a palavra de Deus. É com o consolo que fui consolado. É com a esperança que eu recebi, agora eu posso dar aos outros. Segundo lugar, o seu coração segue o seu tesouro. Quando Salomão escreve para nós guardarmos o coração, a gente tem uma contribuição extraordinária no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21, que é dada inclusive pelo próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer que, olha lá, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Você sabe uma forma de você descobrir onde está o teu coração? É você pensar com o que você gasta mais energia,
força e tempo. É ali que está teu coração. É bem fácil de você descobrir. Você quer uma forma de você descobrir um dos lugares que seu coração deve estar? É bem fácil. Pega o seu celular, vai em bateria, aperta lá, vai em gerenciar bateria, aperta lá de novo, e vai aparecer a quantidade de tempo que você passa em cada aplicativo no seu celular. Você vai descobrir um dos lugares que está o seu coração. Jesus vai dizer que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então cuidado, porque isso significa o caminho em que o seu coração está indo. Qual é o tesouro que o seu coração está perseguindo? Jesus não está dizendo que o seu coração não pode perseguir as coisas, não é isso. Mas ele está dizendo que você precisa vigiar, porque pode ser que o seu tesouro seja um tesouro falso. Seja um tesouro de ilusão. E você esteja ferido e machucado por causa disso. Com o que você tem gastado o seu tempo? Eu tenho gastado o meu tempo com mágoas. Eu tenho gastado o meu tempo com ferida. Eu tenho gastado o meu tempo com mágoa, com rancor, com vingança. Isso não vai levar você a lugar algum. Eu acho interessante, a gente trabalha com a casa de recuperação, e algumas das pessoas que passam ali, elas reverberam, elas falam, eu tenho muito ódio no meu coração. Eu tenho tanto ódio no meu coração que isso me impede de continuar. Eu odeio quem me passou para trás, eu odeio quem me apresentou a droga, eu odeio quem me levou para esse caminho, eu odeio. Muitas pessoas têm como tesouro o ressentimento. Tem como tesouro a amargura, tem como tesouro a mentira, tem como tesouro o rancor. Não gaste energia com essas coisas, não carregue este fardo. Então o que eu devo fazer para guardar o meu coração? Se roubaram o meu coração, e se o meu tesouro não é o Senhor, é outras coisas, o que eu devo fazer? Bom, em primeiro lugar, você precisa ter o seu coração no lugar certo. Você precisa sondar de verdade, olhar para dentro de você. Porque não adianta você querer enganar a Deus, você não pode. O salmista vai dizer, se eu descer no mais profundo abismo e fizer ali a minha cama, lá o Senhor está. Se eu subir no mais alto monte e fizer uma tenda para eu morar, lá o Senhor também estará. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da sua presença? Alguém já disse no passado que não há um só lugar criado na existência que o Senhor Jesus não possa dizer é meu. Tudo é dele, ele conhece. Mas você precisa olhar. Olha o que vai dizer Jó, capítulo 14, verso 7 e o verso de número 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Pode passar. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Acho que tem mais um, tem? Versículo, é só o 9, né? Olha que texto extraordinário, cantou isso aqui, né, no encontro de mulheres. Ao cheiro das águas brotará. Você consegue imaginar essa cena? Uma árvore é cortada. Olha só, um coração quebrado. Uma árvore é cortada. Lá na raiz, e o tronco tomba. Seca. Mas há uma chuva chegando. Ao cheiro destas águas, começa a vir uma vida nova. Há esperança para você. Há esperança para você que pensa em desistir. Há esperança para você que não consegue amar mais nada nem ninguém. Há esperança para você que teve o seu coração quebrado por alguém que você amou. Há esperança para você. Ao cheiro das águas, Jesus diz, eu sou a água que sacia. Você precisa olhar para Ele hoje.
Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso de número 30, Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou capaz de te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo, pois é leve e suave, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O seu coração tem que ter destino certo. O seu coração não deve ser os tesouros dessa terra, mas o destino do seu coração deve ser o Senhor Jesus, porque Ele alivia as suas dores, as suas frustrações. Salmo de número 37, verso número 4. O salmista vai dizer: deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, tenha satisfação no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é incrível. Tenha o seu coração no lugar certo e os seus desejos serão satisfeitos. Quando eu vou preparar uma mensagem, normalmente eu leio o texto em todas as versões que existem. E esse texto eu fiz isso. Eu também costumo ler em todas as bíblias de estudo que tem. E eu peguei esse texto, eu queria trazer ele para você, Salmo 37, verso 4. E eu comecei a olhar. A primeira bíblia que eu peguei foi a bíblia do John MacArthur. Quem gosta de bíblia de estudo sabe que é uma das melhores que existe. Ele não comenta esse texto. Depois eu peguei a King James. Ele não comenta esse texto. Depois eu peguei a NVI. Não comenta. Depois eu peguei a Antropológica. Não comenta. Eu comecei a pegar as bíblias de estudo, nenhuma comenta. Aí eu parei e pensei: poxa, por que ninguém comenta esse texto? Por que ninguém está falando desse texto? Por que todo mundo está descartando esse texto? Daí o Espírito de Deus falou ao meu coração: não é que estão descartando, é que o texto já diz tudo, ele não precisa ser explicado. Não precisa ser explicado. Presta atenção nesse texto, se puder colocar aí para mim. Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. Quantos que estão aqui perderam o prazer, perderam o brilho? Tudo brilha, menos Deus. Tudo brilha, menos o Senhor Jesus. Tudo brilha, menos o Espírito Santo. Mas se você agradar-te do Senhor, esse agradar-te do Senhor não é agradar ao Senhor, mas é agradar-se com o Senhor, é ter prazer no Senhor. Eu não sei que versão que é essa, eu coloquei aí, eu acho que eu coloquei Revista e Atualizada, foi isso? Muda para mim, coloca a NTLH, deleita-te, pronto, NVI, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Isso é extraordinário. Quantos desejos você tem no teu coração? Quantos sonhos, quantos projetos no seu coração, mas você está colocando o seu coração no lugar errado. Você está carregando fardo que não é teu, você está carregando jugo que não é teu. Ressentimento e mágoa não é para você. Você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus. Deleita-se no Senhor, tenha prazer no Senhor. Tire os olhos das decepções, coloque os olhos do Rei da Glória. Para com isso. Não, mas eu preciso me vingar. Eu costumo brincar com isso, né? Eu falo: eu sou vingativo. Mas é uma brincadeira com fundinho de verdade, né? Porque a gente é assim. A gente é vingativo. A gente é vingativo. Mas o chamado desse texto é para nós guardarmos o coração. E se você quer ter uma vida plena, satisfeita e com seus desejos realizados, você precisa aprender a ter prazer no Senhor. Imagine você, alguns aqui nunca foram casados, né? Mas você pode imaginar que não foi casado. Quem foi casado não precisa imaginar, pode simplesmente saber que se não aconteceu, vai acontecer um dia. Imagine você que você tem uma conversa com a sua esposa e fala assim: não, eu estou aqui para te servir. Não, mas eu quero que você tenha prazer na minha companhia. A sua esposa diz para você: eu quero que você tenha prazer comigo, eu quero que você tenha prazer em mim. Eu quero que você se deleite em mim. Aí seu marido fala: não, basta eu te servir. Basta eu vir aqui em casa todo dia. Basta eu bater o meu ponto aqui todo dia. Basta eu trazer o dinheiro para cá todo dia. Você está entendendo? Vai dar certo um casamento assim? Não, o que o marido espera, o que uma esposa espera, é que o outro se deleite nele.
Não é assim na vida íntima? Qual é o maior prazer de uma pessoa? Quando ela vê que o outro está tendo muito prazer, não é assim? Esse é o maior prazer de uma pessoa, poder dar prazer a outro. E quando nós olhamos para Deus, a gente acha que é diferente, não é diferente. Uma das ilustrações mais poderosas da Bíblia em relação ao nosso relacionamento com Deus é o casamento. O casamento prefigura o nosso relacionamento com Deus. E o Senhor está dizendo, se você só quer bater o ponto na minha casa, se você só quer orar para cumprir tabela, se você só quer me servir, então você não se deleita em mim e eu não vou cumprir os seus desejos. Olha que coisa extraordinária. Eu quero que você tenha prazer, eu quero que você descanse, eu quero que você abandone esses sentimentos que te oprimem. Eu quero que você abandone esses pecados. Por que Deus só quer que eu faça isso? O que o Senhor vai ganhar se eu fizer isso? Deus não ganha nada. Se você abandonar o seu pecado, a sua paixão mundana, a sua depravação, o que você sabe que você tem que abandonar, Deus não ganha nada com isso. Sabe quem ganha? Você. É você quem ganha alegria, paz, esperança, longanimidade, bondade, fé, é você quem ganha. Como que a gente dá vontade até de usar umas palavras meio que de baixo calão aqui, né? Como que a gente tem problema de cabeça, para ser mais educado. O caminho é tão simples, guarda o coração, se deleite em mim, se derrame em mim, e eu vou te dar o que você precisa. Por que eu sofro? Por que Deus não me dá? Por que as coisas acontecem assim? Porque eu não aprendi a me deleitar. Eu não aprendi a ter prazer. Em segundo lugar, o que eu devo fazer para guardar o meu coração? Essa daqui é extraordinária. Eu conheço todos vocês que estão aqui. Alguns eu conheço mais profundamente. E eu sei que, para não ser injusto, a maioria não vive isso daqui. Tenha um coração ocioso. Vou repetir. Tenha um coração ocioso, não preguiçoso. Ocioso, é diferente. Preguiça você precisa fazer e não faz. Procrastina, deixa para depois. Ociosidade não é isso. Ociosidade é você parar para fazer algumas coisas. Como, por exemplo, aprender a viver e a permanecer em silêncio. Ociosidade. Aprender a não fazer nada, aprender a meditar na palavra de Deus, aprender a ter tempo sobrando. Não, eu ocupo toda a minha agenda, eu não tenho tempo sobrando. Como é que você quer ouvir a voz de Deus? Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Tenho buscado a Deus, tenho orado, tenho falado com Deus, mas Ele não fala comigo. Ele não fala? O seu coração está cheio de outras coisas. A sua mente está cheia de outras coisas. Esvazia. Tenha tempo ocioso, tenha tempo sem fazer nada. Tenha tempo para ouvir o vento batendo nas folhas das árvores. Tenha tempo para ouvir a chuva caindo no chão. Tenha tempo para observar a natureza e ver a glória de Deus. Quanto tempo faz que você não sai na rua num dia nublado e olha para as nuvens e imagina Jesus descendo em glória? Não, você está muito ocupado. Você não pode ver isso. Seu coração está muito cheio. Você não pode ver isso. Você precisa aprender a guardar o teu coração. Tenha um coração ocioso. Mas eu não consigo, pastor, eu sou muito ansioso. Para ser ocioso. Pois bem, te entendo muito bem. Um dos escapes melhores para mim, fugir da realidade, é trabalhar bastante. É trabalhar bastante, é me envolver com muita coisa, para não ter tempo para pensar. Mas isso é um erro. Você está destruindo o teu coração. Não faça isso. Terceiro motivo do que eu devo fazer para guardar o meu coração, e o louvor pode subir aqui. Abandone o ressentimento. Abandone o ressentimento. Efésios capítulo 4, projeta aí para mim, por favor, na NTLH. Efésios capítulo 4, verso 30 ao verso de número 32. Olha o que o texto vai dizer. E não façam, preste atenção aqui, a movimentação do louvor vindo aqui, não deixa te atrapalhar, pode vir, louvor.
E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Você já parou para pensar nisso? Você deixa Deus triste? Você entristece o coração de Deus? Não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, abandonem todo ódio, abandonem toda raiva, nada de gritarias, nada de insultos, nada de maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês estão entendendo como guarda o coração? Libere perdão. Você já ouviu isso muito, né? Libere perdão. Não é só uma questão, como alguém já disse, né? Não é só uma questão de obediência a Deus, lógico que também, mas é uma questão de inteligência também. Abandone esses sentimentos que te dominam. Sabe o que é ressentimento? É ressentir, é sentir de novo. Eu fui traído uma vez. Qualquer sinal que eu possa ser traído de novo, eu revivo aquilo tudo de novo. Eu fui abandonado. Toda vez que eu percebo que alguém está me abandonando, eu fico revoltado, porque eu já fui abandonado. Está entendendo? Você ressente, você revive tudo aquilo de novo. Eu fui muito maltratado, muito humilhado, qualquer palavra dura, você já fica doido, porque você foi muito humilhado, você foi muito machucado, você fica ressentido. E eu sei que muitas das vezes que a gente fica ressentido, o motivo é justo, realmente fomos quebrados, realmente fomos machucados, realmente fomos abandonados, realmente nós vivemos isso, mas a palavra de Deus vem para nos libertar. Jesus veio para nos libertar, não só dos pecados, o mais importante é os pecados, mas também de todo rancor, de toda mágoa, de toda cólera, de toda gritaria, de toda ferida. O bom pastor passa o bálsamo nos nossos corações nesta noite. O bom pastor é capaz de restaurar os relacionamentos quebrados. O bom pastor, ele é capaz de restaurar a nossa vida. Mateus capítulo 5, verso 41 e verso 42, a palavra de Deus vai nos chamar a caminharmos a segunda milha. Se o Zé me pedir para caminhar uma milha, eu vou caminhar 2, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que o texto vai dizer. Mateus capítulo 5, verso de número 41 e verso de número 42. Se uma pessoa te pedir, enquanto ela coloca lá, eu vou falar de memória, né? Se uma pessoa te pedir, para você caminhar com ela uma milha, caminha 2. Se alguém te pedir emprestado, empreste. O versículo anterior vai dizer assim: se alguém mover uma ação judicial pedindo a sua túnica, dê também a capa. Caminhe a segunda milha, quer guardar o coração? Caminhe a segunda milha, dê uma segunda chance. Mas eu vou ser magoado de novo, mas eu vou ser ferido de novo. É assim mesmo. Mas o bom pastor estará com você. Tem uma ilustração linda, eu amo essa ilustração, que conta a história de um homem, que Deus mostrou a vida dele num cenário de praia. E ele olhou a praia e ele via a vida dele acontecendo na praia. E ele sempre via 4 pegadas, a dele e a de Deus. E de repente chegou no momento da vida dele mais turbulento, mais terrível. E ele começou a ver só 2 pegadas e começou a chorar, lembrando de tudo que ele passou, lembrando de todo o sofrimento que ele viveu. E aí ele olhou para Deus e disse: poxa Deus, no momento mais difícil da minha vida, eu só estou vendo 2 pegadas. O Senhor fez comigo o que todo mundo fez. O Senhor me abandonou, o Senhor me traiu, o Senhor me deixou. E aí parece que eu vejo até Deus falando, né? Calma aí, você vai deixar eu falar? E Deus olha para aquela pessoa e diz assim: você não está entendendo. Você está vendo 2 pegadas, mas elas não são suas, elas são minhas. Nesse período eu te carregava no meu colo.
Deus vai te carregar nos momentos mais difíceis. Caminhe a segunda milha. E para nós concluirmos, você quer guardar o teu coração? Sonhe outra vez. Sonhe outra vez. Sonhe com uma família cheia do poder de Deus. Sonhe de novo. Sonhe com um ministério impactante, transformando vidas. Sonhe de novo. Sonhe com o emprego dos seus sonhos. Sonhe com a casa dos seus sonhos. Sonhe em servir a Deus. Se permita sonhar de novo. Como Elias e o seu auxiliar estavam conversando, provavelmente Eliseu. Vai lá, vê se tem chuva, vê se está vindo alguma coisa. E Elias aqui orando, Eliseu ia lá, voltava, não há chuva, ia de novo, voltava, não há chuva, ia e voltava e não tinha chuva. Até que uma hora ele viu uma nuvem longe, ela estava tão longe que parecia ser do tamanho da mão de um homem. Mas Elias, depois de 3 anos sem chuva, ele se permite sonhar de novo. Ele não perde a esperança, ele não perde a fé. Ele olha para aquela nuvem pequena, ele diz: avisa o rei que está vindo uma chuva. Deus escutou o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração. O Senhor te escuta. Ele escuta até mesmo aqueles choros que não sai uma palavra da sua boca. Ele é o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui para te consolar. E se você não tem esperança, em nome de Jesus, tenha a sua esperança renovada, restaurada. Tenha a sua fé restabelecida. Sonhe de novo. Sonhe com mais um filho. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu e a Carol, a gente, pela medicina, há uma probabilidade imensa da gente não poder ter mais filho. E toda vez que eu vejo uma criança no colo de uma pessoa, eu desejo um filho para mim. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que Deus pode fazer isso. Eu continuo sonhando. Ah, mas me pisaram. Eu continuo sonhando. Ah, mas me humilharam. Eu continuo sonhando. Mentiram a meu respeito. Eu continuo sonhando. Me caluniaram. Continuo sonhando. Me bateram. Continuo sonhando. Porque eu sei o Deus que eu tenho servido. E a palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu sou chamado, eu sou propriedade exclusiva dele, eu sou dele. E ainda que eu não receba nessa vida tudo o que eu quero, eu sei que ele não vai me deixar faltar nada que eu preciso. E que eu serei satisfeito, serei alegre e serei pleno. Qual é a estação que você está vivendo? Estou vivendo a estação do inverno. A gente conversava sobre isso na reunião hoje. A minha estação é a estação do inverno. Está frio, pastor, eu estou frio. Meu coração está frio. A minha estação é do calor. Eu estou doido para fazer a obra do Senhor. A minha estação é do outono. Eu não estou nem quente, eu não estou nem frio. A minha estação, pastor, é da primavera. As flores começaram a brotar. Os frutos logo vêm. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: você pode sonhar, você pode desejar e você pode planejar, porque Deus não te salvou, não enviou o Filho dele para você morrer e ir para o inferno. Deus criou o inferno, Deus criou a destruição, é para o demônio e os seus anjos. Há uma oportunidade diante de você. E como eu gosto de repetir as palavras do Steve Lawson, as portas dos céus estão abertas para você hoje, e os braços de Jesus abertos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E para encerrar, eu quero ler para vocês uma mensagem pequena de um pregador que eu gosto muito, que a maioria aqui conhece, o Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer assim: a mágoa é a ira congelada,
Há pessoas que não explodem diante das tensões da vida e dos conflitos de relacionamento, mas elas armazenam os ressentimentos no porão da memória. Não jogam estilhaços nos outros, mas acomodam essas farpas no seu próprio coração. Com o tempo, vai nascendo dentro do coração uma raiz, a raiz de amargura. E esses sentimentos nocivos azedam a sua alma, perturbam esta pessoa e acabam inclusive contaminando todos os que estão à sua volta. A mágoa é a ausência do perdão. A mágoa adoece física, emocionalmente e espiritualmente. Pois quem não perdoa não tem paz. A mágoa escraviza. A mágoa promove a autodestruição. É como beber um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. Ferimos-nos a nós mesmos, quando nutrimos mágoa no coração. A única porta de escape para esse mal é liberar o perdão. O perdão é maior do que a mágoa. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. O perdão restaura o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Você está pronto para perdoar? Mas a pessoa morreu, pastor. Mas você ainda carrega esse fardo, não? Lance ele hoje aos pés de Jesus. A pessoa não vive mais comigo. Lance aos pés de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música. E enquanto a gente faz isso, você vai ter uma oportunidade maravilhosa de se derramar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de cura. Minha alma está quebrada. Meu coração está em pedaços. Me salva de mim mesmo, Senhor. Não me deixa mergulhado no pecado do ressentimento, no pecado da mágoa, no pecado do ódio, no pecado da mentira. A cruz está vazia, querido. Pode pregar lá na cruz toda a raiz de amargura, porque o Senhor Jesus já carregou tudo isso lá na cruz do Calvário. Se derrame diante de Deus enquanto a gente canta. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos
teus pés, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Aos teus pés. pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar. Oh, Jesus, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque cremos que o Senhor tem poder para reacender a chama de novo em nossos corações. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos na Tua ação sobrenatural em nós, Deus, curando a nossa alma, curando as nossas feridas, limpando, Senhor Deus, toda ferida que está infeccionada, inflamada. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode limpar tudo isso, devolver a vida, devolver a alegria de viver, devolver a alegria da salvação. Senhor, visita os nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a nos deleitar em Ti, a termos prazer em Ti, porque nós não sabemos fazer isso. Coloque em nós o desejo de Te desejar, Senhor. Vai visitando, Senhor, o coração de cada membro dessa igreja, de cada visitante, de cada um que está acompanhando pela internet, de cada líder, de cada integrante desta equipe, Senhor Deus, aqui de música. Vai tomando nas Tuas mãos a minha vida, Deus. Vai nos curando, Senhor, vai nos restaurando, vai mudando a nossa sorte, vai visitando a nossa mente. Deus, nós precisamos de uma ação do Senhor no nosso interior. Eu quero, Senhor, ser curado de dentro para fora. Cura a minha vida, cura esta igreja, Deus, em nome de Jesus. Não queremos continuar doentes, não queremos continuar feridos, não queremos continuar ressentidos. Nos ensina a perdoar, Deus. Nos ensina, Deus, a caminhar a segunda milha. Nos ensina, Senhor, a superar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez. Nos ensina, Senhor. Cura esta igreja, Deus. Cura a nossa alma, Senhor. Cura o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Deus que cura. O Deus que cura a alma, que cura o ferido, que levanta o cansado, sobrecarregado, o abatido. Deus é bom. Eu quero encorajar você a plantar uma semente financeira no reino de Deus. Tem um texto lá em Coríntios que fala que a contribuição financeira é uma semente, que aquele que planta, colhe. Seja generoso com a obra de Deus. Nós vamos cantar um hino de celebração. O gasofilaço está aí? O gasofilaço já está aqui. Vocês estão bons, hein? Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor então. Se você quer contribuir com cartão de crédito ou débito, lá no fundo. Era chegar do reino de Deus, foi humilhado
Aleluia, Senhor, nós te glorificamos pelas ofertas, ó Deus, lançadas como semente para a frutificação da tua obra, Senhor. Nós, ó Deus, te glorificamos por todos aqueles, Deus, que têm entendido o privilégio que é contribuir, ó Deus, na tua casa, para o sustento da obra, para o socorro do necessitado e para o avanço do Evangelho nessa cidade e por tantos outros locais. Continue abençoando, Deus, todo aquele que tem sido fiel ao Senhor e que tem, ó Deus, dado com alegria, com perseverança, sabendo, ó Deus, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aqueles, Deus, que ainda não entenderam o privilégio e a responsabilidade de contribuir, ó Deus, de maneira fiel na tua casa, Senhor, que o Senhor venha estar convencendo, mostrando, ó Deus, a importância disso. Nós consagramos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Alguns avisos finais antes de nós encerrarmos. O culto ainda não acabou, então eu vou pedir às crianças ali, ó, cessar a movimentação, tá? A conversa ainda não acabou, tá? Então, sem conversa paralela aí no fundo aí, que acaba atrapalhando aqui, hein? Não acabou ainda. Queridos, nós temos lá no fundo, vendendo alguma coisa, eu não sei, pão recheado. Não tenho dinheiro, passa o cartão. Eu não gosto, leva para o vizinho, para a vizinha, leva para alguém, tá bom? E com certeza você vai abençoar alguém, mas está uma delícia, né? Então, compra lá que vai abençoar. Quanto que é? 10. 4 por 10, então tá bom, muito bem. Compra logo já uns 4 a mais, né? Que aí você vai estar abençoando a obra. Outro aviso importante, nesta quarta-feira nós temos a nossa reunião de liderança, então se você é líder, você está convocado, tá bom? Não é um convite não, é convocação. Venha, tá bom? Tenha este compromisso aí, venha. A reunião aí com toda a liderança nesta quarta-feira. Quero pedir para que os irmãos orem, eu já anunciei para a liderança e agora estou anunciando para a igreja. Deus enviou para nós aí uma família de empresários que querem construir a igreja para a gente, né? Glória a Deus. Então a Carol está trabalhando no projeto e ele está disposto a construir. A gente já está vendo o terreno, já está vendo tudo, vai ser lindo. O Graça Kids, que é o ministério infantil, vai ser mais ou menos do tamanho aqui da igreja hoje. Então você imagina o tamanho que vai ser a igreja, né? Então Deus tem abençoado e Ele vai construir para a gente vai só pagar o aluguel. Basicamente o mesmo valor que a gente paga aqui. Então vai ser algo extraordinário. Vai construir segundo as nossas necessidades e a gente pagando praticamente o mesmo aluguel que a gente paga aqui. Então ore por isso, coloque isso diante de Deus. A Carol, que está lá no fundo para vender os pães, já está finalizando o projeto. Nós já apresentamos um primeiro projeto. Ele falou que constrói aquele projeto, mas precisávamos fazer algumas readequações por causa do terreno que ele mostrou para nós, que era um terreno numa medida diferente. Uma parte do fundo é maior, a outra é menor, é oval numa ponta, mas é um terreno bem grande, são 2 terrenos, e vai ser uma coisa linda demais. Então esteja orando por isso daí. Deus tem nos abençoado com isto também. Mais algum aviso importante aí dos irmãos? Acredito que não, né? Então vamos nos colocar de pé. Você já descansou? Para nós encerrarmos aqui este momento. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós tivemos. Deus, como tem sido bom louvar ao Senhor aqui nesta igreja, Senhor. Como o coração enche de alegria ao cantar, ó Deus, com este grupo. Deus, como o coração enche de alegria ao saber que as crianças estão sendo instruídas no teu caminho. Como o coração enche de alegria em observar, Deus, a tua palavra sendo entregue ao povo. Como o coração enche de alegria, Senhor, ao ver o povo contribuindo com alegria e com fidelidade. Deus, como é bom te cultuar, como é bom te adorar. Deus, devolva esta alegria para aqueles que perderam.
restaura, renova e fortalece a nossa vida. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Vá em paz, tenha uma semana abençoada e de vitória.